Salve, salve galera! Hoje estamos eu, meu amigo Einstein e aqui a minha princesa Bela, a minha cadelinha da raça Shih Tzu para mais uma videoaula de física. O assunto desta videoaula de hoje é campo elétrico criado por várias cargas pontiformes num único ponto. Esta é a Shih Tzu mais esperta do Brasil, ela estuda física. Então galera, para essa aula de hoje, é interessante que a gente relembre o assunto abordado na última videoaula. Nós vimos que uma carga positiva criava campos elétricos de afastamento e cargas negativas criavam campos elétricos de aproximação. E o módulo do campo elétrico era calculado por essa expressão, onde nós temos a constante eletrostática multiplicado pela carga fixa dividido pela distância até o ponto em questão. Logo, pessoal, para que a gente possa encontrar o campo elétrico num ponto do espaço resultante da ação de diversas cargas, basta a gente calcular o campo produzido por cada uma delas e posteriormente fazer uma soma vetorial. Vamos a alguns exemplos. Exemplo número 5 diz o seguinte: duas cargas elétricas pontiformes de 8 microcoulomb e menos 4 microcoulomb estão fixas e localizadas no vácuo, conforme indica a figura aqui abaixo. Determine a intensidade do vetor campo elétrico resultante no ponto P. Portanto, galera, nós observamos aqui, esta carga sendo positiva, gera um campo elétrico para a direita, esse aqui seria o campo elétrico da carga número 1, e essa carga negativa, ela gera também um campo elétrico para cá, porque ela gera um campo de aproximação, e aqui a gente tem o campo elétrico produzido por ela, o E2, de tal forma que o campo resultante neste ponto do espaço será a soma vetorial desses dois vetores. Para a gente calcular isso, obviamente, a gente vai precisar conhecer o valor de E1 e o valor de E2. Vamos tirar os nossos dados. A carga 1 vale 8 microcoulomb e a carga 2 vale menos 4 microcoulomb. A constante eletrostática vale 9,10 na 9 e o campo elétrico resultante é representado por ER. Então, pessoal, primeiramente calculando o campo elétrico produzido pela carga 1. A nossa equação matemática é constante vezes carga dividido por D. Aqui nós vamos usar, obviamente, a carga 1 e a distância da carga 1 até o ponto P. Bom, substituindo os valores, 9,10 na 9, que é a nossa constante, 8,10 na menos 6, que é a carga número 1, e 0,4, que é essa distância aqui na unidade metro. 0,4 ao quadrado dá 0,16. Eu posso passar a vírgula para cá e ter este número aqui sendo 16 vezes 10 na menos 2. O numerador a gente manteve igual em todas estas linhas. Agora, a gente sabe que pode ser feito 9 vezes 8, 72. 72 dividido por 16 dá 4,5. E aqui as bases iguais, eu mantenho a base, eu somo os expoentes na multiplicação e eu subtraio na divisão. Portanto, vou ter 9 mais menos 6, menos 2. Ficamos então com 4,5, 10 na 9, mais com menos, menos com menos, mais. 9 menos 6 mais 2. E aí, 9 mais 2 é 11, menos 6 é 5. Logo, o campo produzido pela carga número 1 é 4,5, 10 na 5 newton por coulomb. Vamos calcular o campo elétrico produzido pela carga 2.
Agora, obviamente, eu vou usar a carga número 2 e a distância da carga 2 até o ponto P, que é os 60 centímetros aqui da figura. Então, 9 10 na 9, 4 10 na menos 6 e o 0,6 ao quadrado. 0,6 ao quadrado é 0,36. Passando a vírgula para a direita, duas casas, eu vou ter 36 vezes 10 na menos 2. E aí eu consigo perceber que 9 vezes 4 aqui em cima dá 36. E esse 36 dividido por 36 fica 1. A base igual, eu vou somar os expoentes no caso da multiplicação e vou subtrair aqui porque é uma divisão aqui. Então, vamos ficar com 9 mais menos vai ficar menos, menos menos vai ficar mais. Portanto, o campo da segunda carga vai ser 1 vezes 10 na 5 Newton por Coulomb. Concluindo o problema, então, gente, a gente sabe que como esses dois vetores aqui estão na mesma direção e no mesmo sentido, basta fazer o quê? Uma soma dos módulos. Então, o campo produzido pela primeira carga era 4,510 na 5, o campo produzido pela segunda carga era 1 vezes 10 na 5. Somando esses dois valores, a gente vai ter 5,510 na 5. Então, pessoal, a resposta do problema ficou, esse 5,510 na 5, e a gente sabe que a soma desses dois vetores vai resultar num vetor horizontal da esquerda para a direita. Aqui no exemplo número 6 diz, duas cargas fixas, QA 3 nanocoulomb e QB 4 nanocoulomb, ocupam os vértices de um triângulo. Qual o módulo e a direção do vetor campo elétrico no outro vértice? Ou seja, aqui nesse cantinho aqui do triângulo. Podemos então tirar os nossos dados. A carga de A é 3 vezes 10 na menos 9. Lembrem, este prefixo nano vale 10 na menos 9. Tá? Então, a carga de B é 4 10 na menos 9. E a constante 9 10 na 9. A gente vai calcular o campo elétrico resultante aqui nesse local, esse ponto aqui. Nós sabemos que a carga A, por ser positiva, vai gerar um campo elétrico para baixo, e a carga negativa vai gerar aqui neste ponto um campo elétrico para a direita, de atração para ela. E esse campo resultante vai ser a soma desses dois vetores. Claro que a soma vetorial. Eles formam aqui entre si um ângulo de 90 graus. Primeira coisa que a gente faz é calcular o campo elétrico produzido pela carga A. Substituindo então a constante 9 10 na 9, substituindo a carga 3 vezes 10 na menos 9 e substituindo a distância 30 centímetros que está na figura aqui no lugar de D, nós vamos ter esta equação aqui. Bom, esse 0,3 ao quadrado dá 0,09. Passando a vírgula duas casas para a direita, eu vou ter 9 10 na menos 2. Logo, eu posso perceber que é possível simplificar 9 em cima e 9 embaixo, sobrando aqui o número 3. Teremos 3 vezes 10. Na multiplicação, nós somamos os expoentes e na divisão a gente diminui. Logo, nós vamos ficar agora com o campo elétrico da A igual a 3, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado porque 9 menos 9 vai zerar. E esse menos com menos vai ficar mais 2. 3 10 ao quadrado equivale a 300 newtons por Coulomb. Calculando agora o campo elétrico produzido pela carga B. A constante é 9 10 na 9. A carga de B é 4 10 na menos 9.
e a distância é 0,3. 0,3 ao quadrado é 0,09, que por sua vez pode ser escrito como 9/10 na menos 2. Novamente simplificamos, sobra o número 4, 9 mais menos 9, menos 2. Vamos ficar então, isso aqui vai zerar, vai sobrar menos 2 mais 2. O campo elétrico da carga B neste ponto do espaço é 400 N por Coulomb. Para finalizarmos o problema, então, só resta fazer esse cálculo vetorial aqui, né? A soma dos vetores EA e B, que a gente sabe que eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Quando eles formam entre si um ângulo de 90 graus, a gente usa a equação raiz quadrada do vetor EA ao quadrado mais EB ao quadrado. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter 300 do primeiro e 400 do segundo vetor. 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado vai dar raiz de 250.000. E isso equivale a 500 N por Coulomb. Gente, esses dois vetores somados vão resultar num vetor nessa direção e nesse sentido de valor igual a 500 N por Coulomb. E para concluir esta videoaula, eu vou falar um pouquinho sobre as linhas de força. O conceito de linhas de força foi introduzido pelo físico inglês Michael Faraday, com a finalidade de representar o campo elétrico através de diagramas. As linhas de força de um campo elétrico são linhas que representam graficamente o campo produzido pela carga ou pelo dipolo ou por qualquer outro elemento carregado. As linhas de força são utilizadas para prever a direção e sentido do vetor campo elétrico, gente. Elas nascem nas cargas positivas e morrem nas cargas negativas. E, por último, o vetor campo elétrico ele tangencia as linhas de força no ponto considerado. Vejam, aqui algumas coisas que vocês já viram antes. Uma carga positiva, as linhas do campo elétrico são linhas de afastamento delas. As cargas negativas são linhas de aproximação. Agora, duas cargas positivas, o efeito de um campo sobre o outro faz com que as linhas se distorçam. Então tem esta formação aqui. Já as duas cargas, quando são negativas, têm uma figura muito parecida, porém são campos de aproximação. E aqui mostra duas cargas, uma sendo positiva e outra negativa, né? E aí o campo tem esta característica. Essas figuras, elas podem ser visualizadas, gente, através de experiências. Aqui, por exemplo, tem óleo e com pequenas partículas de fubá. E aqui são dois polos, um polo negativo e um polo positivo, tá? Ligados aos terminais de uma bateria. Quando isso aqui está ligado, né, o que vai acontecer? Olha essa figurinha como fica. Essas partículas de fubá que estão no óleo, elas acabam formando aqui certas linhas. Olha aqui na figura, ó, o tipo que as linhas são formadas. Olha aqui, ó, outra linha. Se a gente for fazer uma representação, vai ficar igual esse desenho aqui de baixo. Então, está mostrando que as cargas elas tendem a se alinhar, né? E essas linhas aqui elas vão formar aquilo que a gente chama de linhas de força do campo elétrico. Se a gente colocasse uma partícula pontual, uma esfera e uma placa, as linhas iam ficar desta forma. E se a gente tivesse duas placas, uma positiva e negativa, as linhas ficariam destas formas. Olha aqui, gente, ó, está mostrando a figurinha aqui, a experiência. Uma placa negativa e uma esfera. Esta figura do meio aqui, gente, eu vou ampliar aqui para vocês. Olha que bacana em relação a essa é do slide 54. Olha do slide 53, a diferença.
Aqui a esfera é redondinha. Aqui é um objeto pontiagudo. Observem que nesta região aqui, ó, há uma maior concentração, está mais escuro aqui, ó, há uma maior concentração de partículas. Significa que ali na ponta as linhas estão mais concentradas porque o campo é mais intenso. Olha novamente a figura anterior. Aqui, ó, o campo é mais intenso, campo mais intenso. Então isso é chamado na física de poder das pontas. Aqui tem uma outra figurinha representando que nas pontas ocorre maior concentração de carga. Outra coisa bacana que eu quero mostrar para vocês aqui no slide 55 é que se a gente colocasse aqui uma lata de alumínio, por exemplo, pegar uma latinha de refrigerante, cortar e colocar aqui dentro do óleo, a gente vai perceber que as linhas aqui dentro não vão ser afetadas. Significa que o campo elétrico no interior, né, ele é nulo. E o físico Michael Faraday, para realmente comprovar que o campo elétrico no interior aqui era nulo, ele criou um equipamento, um experimento chamado gaiola de Faraday. Olhem para esta imagem aqui. Um senhor está dentro de uma gaiola metálica e está havendo aqui uma descarga elétrica gerada por esse gerador eletrostático. Percebam que o senhor está totalmente isolado, está no interior desta gaiola e ele não está sendo afetado pela descarga elétrica. Isto porque o campo elétrico no interior da gaiola é nulo. Isso tem implicação, gente, no nosso para-raio. Primeiro, o poder das pontas. A ponta do para-raio vai atrair os raios. E segundo, porque essas linhas de condução para a Terra formam aqui uma espécie de gaiola, fazendo com que o interior do prédio fique com o campo elétrico nulo, totalmente protegido. E aqui eu tenho uma pergunta para vocês. Durante uma tempestade, a gente deve ficar dentro de um carro ou fora dele? Qual é o melhor lugar para se proteger? Por quê? Será que é por causa dos pneus? Assista agora na sequência a um vídeo produzido pelo programa Auto Esporte da TV Globo que vai abordar justamente esta temática. Por falar em eletricidade, o Brasil é hoje um dos países com maior incidência de raios no mundo. E quando se está ao volante no meio de um temporal, sempre aparecem dúvidas. Dentro do carro, estamos protegidos contra raios? Dentro do carro, sim, é um lugar seguro, porque ele está blindado eletricamente. Para ilustrar, carrinhos de alumínio, bonecos de cobre e um aparelho que simula os raios. E mesmo que eu tente atingir a pessoa lá dentro do carro, a carcaça ela blinda, ela não deixa a corrente elétrica penetrar no carro. Os pneus funcionam como isolantes? Em dias de chuva, o pneu molhado ele acaba sendo um bom condutor. Então é lenda. O que protege, na verdade, a pessoa não são os pneus, mas sim a estrutura metálica do carro, que é a gaiola de Faraday. A corrente elétrica ela não entra, mas sim ela percorre o metal em volta do carro sem atingir a pessoa que está dentro. É perigoso ficar com a porta aberta ou com os pés encostados no chão? É perigoso sim a pessoa ficar com o pé para fora, encostar na carcaça do carro e nesse instante ocorrer uma descarga. O ideal é que a pessoa fique com os pés para dentro, com as mãos para dentro e com a porta fechada de preferência. E para quem brinca carnaval na chuva, cuidado quando estiver perto dos carros. Quem está fora corre mais riscos do que quem está dentro do veículo. Nesse caso, a pessoa está fora do carro. Logicamente, aqui ele vai ser um alvo, porque ele está num ponto mais alto. Vamos supor que isso aqui seja, por exemplo, um trio elétrico. Tem pessoas em cima, né, e tem pessoas embaixo, em volta do trio.
A gente pode ver que a faísca ocorre do caminhão para essa primeira pessoa, dessa primeira pessoa para a segunda pessoa e essa segunda pessoa para o terra. Porque em altas tensões, altas voltagens, o ar, que é um isolante, passa a ser um condutor. E para finalizar nossa aula, eu trago aqui para vocês uma foto onde mostra vários animais mortos devido a uma descarga elétrica. Trago para vocês aqui na sequência, onde vai falar sobre a mortalidade de animais devido às descargas elétricas no Brasil. Portanto, criadores devem pensar também na proteção dos animais para evitar prejuízos na sua produção. Um raio atingiu e matou 14 vacas de um rebanho no interior de Santa Catarina. Elas estavam se alimentando quando uma descarga elétrica causou o acidente. Apenas 3 animais foram salvos. Os prejuízos superam R$70 mil. Galera, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações. Nos vemos numa próxima videoaula. Um grande abraço, tchau, tchau.